Boa noite, meus irmãos, sejam bem-vindos. Mais uma quinta-feira aqui no nosso Fé, Amor e Caridade, um clima de um friozinho, e nós aqui aproveitando esta oportunidade bendita. Vamos fazer a leitura da mensagem. Na verdade, vos digo, que se o grão de trigo caindo na terra não morrer, fica ele só. Mas se morrer, dá muito fruto. João capítulo 12, versículo 24. Graças te damos, Senhor, Mestre Jesus, Deus Pai, pela bênção deste momento. Rogamos o amparo necessário ao nosso irmão Valdir e as suas bênçãos envolver-nos a todos aqui presentes. Possamos aproveitar a mensagem e lá fora, fortalecidos em Ti, ser instrumento da Tua paz. Fica conosco, Senhor, fica conosco, que assim seja, graças a Deus. É com muita alegria que a gente recebe o Valdir Herédia, de Fernandópolis, da Pátria do Evangelho, Meimei, que sempre nos traz mensagens, edificantes, que nos fortalece. Então vamos aproveitar. Valdir, fique à vontade. Obrigado, Antônio. Boa noite a todos. É um prazer retornar a esta casa e principalmente termos aqui a oportunidade de refletir alguns breves momentos da nossa jornada diária a respeito do Evangelho de Jesus. Como compreendemos os ensinamentos cristãos, olhamos para os ensinamentos do Cristo, entendemos como a psicologia comportamental da criatura humana. Entendemos também que, na medida que olhamos para esses ensinamentos e procuramos ver nele uma oportunidade através da qual nós conseguimos alterar um pouco as estruturas comportamentais, nós nos permitimos viver um pouco melhor. Porque Jesus, mais do que uma vez nos seus ensinamentos, lembrava às criaturas que era preciso a transformação. E como essas coisas estão tão presentes nos dias de hoje, é muito atual os ensinamentos de Jesus. Nós vamos falar sobre um tema que desperta em nós e desperta também na filosofia dos homens uma reflexão muito profunda. A liberdade é uma escolha que nós temos? Somos livres para a escolha dos nossos destinos? E que não fique assim uma coisa tão pesada, porque os ensinamentos de Jesus são muito leves. Nós, às vezes, complicamos um pouco aquilo que deveria ser mais de fácil compreensão e, portanto, compreendendo, poder passar a estrutura da ação, porque somos criaturas que, primeiramente, pensamos, somos um organismo que pelo mundo caminha, expressando-se com o espírito que o toma momentaneamente. Então, cada um de nós, na condição de um ser vivo neste planeta, em múltiplas experiências e andanças, podemos imprimir na personalidade que aqui se apresenta as estruturas que nós já carregamos. Às vezes ficamos imaginando aquelas criaturas que acreditam que tudo aparece com o nascimento no berço e desaparece no leito de morte. Perde-se toda uma constituição, um patrimônio de desenvolvimento, de dedicação, de criação nas mais variadas áreas. Da ciência, por exemplo, se imaginamos que, como parte também da ciência humana diz, a criatura é uma folha em branco onde tudo é escrito, e a gente vai fazendo interpretações capazes de compreender isto. É claro que nós
chegamos em um momento da humanidade e se somos seres caminhantes que aqui estivemos, por exemplo, há 100, 200 anos atrás, como deve ser o nosso posicionamento aqui no mundo? É necessário uma adaptação, é necessário um estágio, é necessário que os papais, mamães, amigos, professores, a sociedade, todos aqueles que nos acolhem, vão nos mostrando um pouco de como isso está. Aí eu faço uma viagem aqui, né? Eu paro e penso, a gente vai desencarnar? Tomara que demore um pouco ainda, está muito bom por aqui, né? Mas aí a gente retorna aqui no planeta Terra, vamos imaginar, daqui a 100 anos, 50, da maneira como o nosso planeta e o mundo têm evoluído e se transformado, eu imagino que a hora que a gente retornar aqui, veja, se a gente traz toda essa estrutura e olha para aquilo, a gente vai se assustar. Os carros não serão mais esses, a forma de locomoção não será essa, as expressões sociais não serão as mesmas, as afetações que temos hoje ligadas particularmente àquilo que a ciência busca descobrir do corpo humano, por exemplo, da expressão humana, deverá estar em um estágio que eu me permito pôr o pensamento para imaginar como estará tudo isso. Então, claro, eu retorno, preciso me ambientar, porque eu tenho vindo de uma viagem anterior. É aquele filme, né, que a gente vê, uma viagem no tempo, né? A máquina desloca o ser e ele ou está no passado e estranha tudo aquilo, ou vai para um futuro que também o choca. Chocaria a nós a experiência que nós tivemos na vida anterior. Imagina, né? Esses dias eu vi uma montagem, e é muito legal, a tecnologia da internet permite isso, mostrando como um filme a vida dentro de um castelo. E aqueles que veem isso na televisão, e a gente vai pessoalmente, tem a oportunidade de ver na Itália, na França, mesmo em Portugal, você olha para aqueles monumentos, aquelas coisas, caminha lá dentro, e você imagina como essas pessoas viviam. Então, este pequeno filme mostra o quanto era difícil a vida ali dentro, as estruturas sociais, a forma de se colocar, o cerco que se procedia das guerras, dos conflitos, para tentar tomar aquelas posições daqueles senhores feudais. Nós vivemos ali. Então estamos de um mundo, às vezes também falo com a minha filha, né, com os meus irmãos, os pais que já estão mais velhinhos. Chega um momento que a gente vai ficando tão deslocado das transformações, que é como se a gente estivesse à margem do mundo, nós não acompanhamos mais. Então eu tenho uma netinha de 3 anos, que tem um domínio dos dedinhos no celular e das coisas, porque estes espíritos que estão retornando, a reencarnação do plano, tem que vir preparados para aquilo que a tecnologia daqui a 10, 15, 20 anos vai estar trabalhando e desenvolvendo. Então vejam, as coisas se transformam. E a pergunta é, através desse livro da Joana de Ângeles pelo Divaldo, é um livro maravilhoso. Só pelo título dele, que está aí na lousa, né? Está aí aqui no projetor, momentos de saúde e de consciência. E também momentos fugazes da vida, enquanto estamos aqui tão breve, essa estrutura da experiência terrena. E o capítulo 2, ela trata de um tema muito interessante para nós pensarmos sobre a liberdade de escolha, porque os dias atuais também, a tecnologia, ela nos mapeia de tal maneira que começa a ficar um negócio perigoso. Aquilo que aparece nas redes que a gente vai acessar, da internet, por exemplo,
está muito direcionado, primeiro, para aquilo que eu vejo com frequência. Então ela começa a me apresentar estruturas daquilo que ela entende que é o meu perfil. Então a tecnologia tem avançado a tal ponto que esta liberdade de escolha, nós podemos perguntar: somos livres? O que vocês acham? Nós vamos falar de uma parábola, antes de entrar propriamente no capítulo 2 do livro. Jesus estava reunido com seus discípulos. Os seguidores eram pessoas simples, humildes, pecadores, prostitutas, aqueles que andavam pelo caminho abandonados, adoecidos, doentes. Imagina, tamanho era o influxo de Jesus, que os doutores da lei, os fariseus, aqueles que eram considerados a nata do judaísmo, olhavam para Jesus e diziam: como pode o seu mestre sentar-se com essas pessoas, viver no meio delas? Então, se ele assim procede, nós não entendemos que seja o Messias Salvador, aquele que veio libertar os povos antigos judeus que se encontravam sob o jugo dos romanos. Jesus então narra uma parábola que é tão fantástica, porque ela foi dita 2000 anos atrás. Aí eu tento me transportar no tempo. Imagina cada um de nós caminhando pelas estradas poeirentas. A gente vê agora no seriado sobre a vida de Jesus, né? As casas humildes, nada daquilo que a gente vê hoje, não haviam carros, animais, tudo muito simples. E então, Jesus responde assim, utilizando-se de uma figura da época. E aí hoje eu olho para essa figura e sinto que esta fala de Jesus de 2000 anos está tão up to date, está tão aos nossos dias, fala tão próximo para nós. Jesus diz que um senhor tinha 2 filhos, e o mais novo chega ao pai e pede que o pai dê a ele a sua parte na herança. Olha, para aqueles tempos, um filho rebelar-se contra o patriarcado judaico e pedir a sua parte de herança, é como se ele dissesse que ele não se lixava para a família, para o pai. É como se o pai já estivesse morto, porque a herança era dividida, e ainda hoje nos dias atuais, na maioria das vezes, quando a pessoa desencarna, seus bens são direcionados, mas aquele filho queria os bens, e é gozado que o pai compreende, ele não diz que não, ele atende o filho, dá uma parte daquilo, para que o filho então possa encaminhar-se conforme a sua vontade, o seu desejo. Então a gente começa a olhar um pouco o tema da Joana sobre a liberdade de escolha. Olha que o pai, aquele senhor daquela época, permitiu esta escolha. O jovem exerceu o seu poder de liberdade escolhendo o seu caminho. E ele toma aquilo que o pai dá e sai pelo mundo. Logicamente nós sabemos que ele desperdiçou seus bens com festas, tantas coisas do mundo. Quantos de nós, olhando os dias atuais, não queremos os nossos bens materiais para proceder da mesma maneira? Vamos pensar se esta estrutura narrada pelo Cristo, ela não se aplica aos dias atuais. E logicamente este jovem, então, desperdiçando seus bens, chega um momento que ele percebe que ele está sem nada. E houve uma fome muito grande por aquela época, e ele então encontra-se em um emprego humilde, simples, como um trabalhador de um senhor, cuidando de porcos.
o que era também para o judeu na época algo muito inferior, era sim alguma coisa das mais humilhantes, por assim dizer. E ele tinha fome, ele diz que não conseguia e imaginava que até a alfarroba que era dada aos porcos deveria ser o seu alimento. Imagina alguém que vivesse, não vamos dizer em um castelo, como eu narrei, mas em uma casa grande, em uma fazenda, com bens, com servos. E este filho então cai em si e diz, pensando na casa do pai e na escolha que houvera feito, ele toma uma decisão. Eu vou voltar para a casa do meu pai, vou dizer a ele que eu não sou digno de que ele me perdoe, que eu pequei contra ele e contra o céu, porque eu não fui um bom filho, eu malbaratei todas as coisas que ele me deu, seus bens, e hoje estou em uma miséria muito profunda. Quando ele vem longe, aproximando-se à casa do pai, o pai percebe o seu retorno. Aí nós temos uma outra situação, né? Se fôssemos nós, o que faríamos com o ingrato? Aqueles que não são gratos a nós, que não agradecem as nossas ações, que não seguem a nossa cartilha. O pai sai ao encontro dele, feliz, eufórico, o recebe de braços abertos. Pede aos seus trabalhadores que dê a ele uma sandália, uma roupa, um anel, para caracterizá-lo como seu filho, para que ele sinta-se novamente em casa. E dá uma ordem ao servo para que matasse o cevado mais gordo, melhor que houvesse na propriedade, para que houvesse festa para todos, porque o seu filho que estava perdido havia retornado. Olha como Jesus faz a prática do ensinamento. Jesus poderia ter respondido aos doutores da lei de uma outra forma, explicado por que ele caminhava com os necessitados, os doentes, os abandonados. Mas ele narrou uma história que não vai morrer nunca, porque hoje, nos dias atuais, a gente percebe esse movimento em relação às pessoas, aos pais, aquilo que nós escolhemos. Então a gente imagina que a parábola terminou por aí. E olha que interessante. A segunda parte da parábola, que é quando o filho primogênito, o mais velho, retorna do campo, percebe aquele movimento chegando à casa, chama um funcionário e diz: o que está acontecendo na casa de meu pai? E ele diz: você não sabe? Seu irmão retornou e seu pai está dando uma festa pelo retorno dele, pela alegria. E como é que se comporta o filho primogênito então? Como é que ele se comporta? Ele se rebela, fica carrancudo, não vou participar da festa. E o pai, percebendo o desenlace do que ia acontecer, vai ao encontro do filho, se justificando. E ele já começa agredindo o pai: meu pai, eu sempre estive aqui trabalhando dias e noites, eu nunca o abandonei. Aí ele começa a cobrar, né? Nós cobramos as ações que nós praticamos no bem, o nosso comportamento, nós queremos reconhecimento. Como assim? Você nunca me deu nada para os meus amigos? E o pai diz assim: filho, tudo isso que nós temos, a sua presença aqui, é tudo seu, sempre foi, nada está excluído. E Jesus termina a parábola aí, deixando que os doutores da lei fizessem uma avaliação da bondade, da misericórdia, da compreensão e, acima de tudo, do amor do Pai, um amor fraternal, de acolhimento, aquele que eventualmente tenha se desviado do caminho. E nós então vamos refletir, como criaturas
que fazemos escolhas a todos os momentos na nossa vida. Há situações que se apresentam que nós dissemos, eu não vou escolher. Ok, se nós não optamos por um caminho ou outro, uma ação ou outra, nós estamos procedendo a uma escolha, a escolha de não escolher. Haverá sempre para cada um de nós uma oportunidade de se posicionar. Quando não, a nossa escolha, se não se expressa de uma maneira ativa, para que todos sintam aquilo que estamos decidindo, nós temos processos de escolha mental, que é muito mais complexo. Nós ficamos viajando nestas escolhas. A nossa mente determina, e quando a mente faz o processo de autorreflexão, de reflexão, e se caracteriza pelos pensamentos que vão sendo formados, é a estrutura primeira da ação que vai se implementar. Tudo nosso é manifestação do pensamento. Então, neste capítulo, a Joana de Ângeles diz que a liberdade é a lei da vida. E para aqueles que são céticos e dizem, mas eu não tenho liberdade, eu não tenho as coisas, as posses, eu não posso mais. Nós devemos pensar na postura mental de decisão daquilo que são os desdobramentos da nossa vibração, através da nossa escolha. Então ela diz que nós somos livres para imprimir na existência um padrão de felicidade ou de aflição. E aí nós vamos dizer assim, não, a gente não imprime um padrão de infelicidade. Ninguém quer ser infeliz. Vocês querem? O que o ser humano deseja? Ele deseja felicidade. Mas a liberdade nossa, muitas vezes, nos faz agir através desta impressão que nós provocamos, se não física, de vibração mental, de sintonia, de companhia espiritual, a tal ponto que nós impregnamos a nossa estrutura com aflição, com dores, com pessimismo, com derrotismo, com falta de fé. Não quer dizer que a nossa liberdade é para escolher definitivamente a felicidade ou a dor. Ninguém escolhe a dor por ação deliberada. A dor que acontece a nós e as afetações em geral, são processos educativos e corretivos daquilo que nós próprios imprimimos nas estruturas vibracionais da vida que cada um de nós manifesta. Então, por isso que a liberdade de escolha é um fator ou uma estrutura difícil. Por que é difícil? Porque às vezes eu me calo, fico quieto e digo assim, deixa que o outro faça a escolha. Por quê? Porque a responsabilidade é dele. O livre-arbítrio, ou a liberdade de escolha, traduzindo quase que um sinônimo, são fatores que nos são dados. Muitas pessoas preferem abrir mão, mas abrir mão e não tomar uma decisão é uma decisão liberada da nossa parte. Então,
a nossa decisão foi terceirizada para que algum outro a fizesse, mas foi uma escolha nossa. Porque, primeiramente, tudo aquilo que vem à minha consciência, ao meu pensamento, à minha mente, são estruturas que eu devo decidir, escolher, observar, caminhar. Ela diz que imperativos deterministas não são fatalistas, que parece sinônimo, mas não é. Deterministas, o que é que determina a experiência humana? Nascimento e morte. Por quê? Se eu tenho uma experiência humana, eu nasci, estou aqui. Bem ou mal, com todo tipo de problema, dificuldade, nasci não sei o quê, fui abandonado, foi isso. Eu nasci, é um determinismo. É uma viagem, o trem parou, eu cheguei, desci na estação. E há um outro determinismo neste ato da vida, que é tão breve, é a morte. Por quê? Porque os seres não prevalecerão na experiência atual eternamente. Nós temos muitas experiências, sim, pluralidade das existências segundo a doutrina espírita. Isso é fantástico. Porém, nós devemos tomar o cuidado para não cair em acomodação em função disso e desperdiçar aquilo que a viagem nos permite aqui ao chegar, o exercício muscular da moral do espírito, para que ele se desenvolva. Então, se há um determinismo, mas há uma liberdade de escolha entre estas situações, compete a mim o caminho que eu estou trilhando. E aí a gente poderia falar da outra parábola: o semeador saiu a semear. Jesus não fala, o semeador deve semear tal semente. O semeador só deve colocar a semente em tal solo. E aí cada um vai olhar o ensinamento do Cristo e vai procurar se enquadrar dentro daquilo. Que sementes eu levo comigo? Que sementes eu carrego como semeador da época do Cristo? Claro que hoje são máquinas, como eu disse, a diferença tecnológica, mas a estrutura de jogar semente ao solo é a mesma. É a semente, é o calor, é a germinação, é o florescimento, é a produção, é a morte daquele ser orgânico e a colheita daquilo que ele produziu. Cuidado com queixas, reclamações. Nós não devemos, podemos sim, somos livres, armazenar pessimismo. Eu posso ser pessimista? O que vocês acham? Ser pessimista ou não, é uma escolha ou é uma fatalidade? Eu sou pessimista porque a vida me impôs assim, tudo aconteceu e eu vivo assim. Nós devemos tomar um cuidado muito grande. Quando eu li este capítulo, particularmente com relação a isso aqui, a gente se habitua muito a se queixar, queixa disso, queixa daquilo, como diz Luiz, queixa do inverno porque é frio, do verão que é muito quente, da primavera porque não sei o quê, do trabalho porque é exaustivo, da falta dele porque não há. Enfim, nós nos queixamos demais de estruturas que nós temos liberdade de mudar. Eu não gosto do meu trabalho, eu mudo. Não é? Minha filha, eu gostaria que tivesse feito medicina, não fez.
Foi para São Paulo, começou a estudar marketing. 1 ano de escola, papai, não é marketing que eu quero. Mudou. E aí você fica, né? A professora educadora ali, que viu minhas pequenas crescer no objetivo, e a gente fica, meu Deus, o que eu faço? Eu imponho? Boto um cabresto, carrego e digo, você vai fazer essa estrutura? Será que dá certo? E aí ela disse assim, eu vou fazer psicologia, porque eu não quero vender as coisas que as pessoas não precisam, o marketing vai divulgar coisas que eu não acho justo, trabalhar a cabeça das pessoas. Ok, o que você vai fazer? Psicologia. Bom, menos mal, psicologia está mais afim com a medicina, é uma área da saúde mental, legal. E ela está feliz hoje com a psicanálise, olhando para os pacientes, conversando, estudando. Liberdade de escolha. Se eu não estou feliz, eu não preciso reclamar e nem entrar em pessimismo e abandonar minha vida. Eu tenho que mudar. Será que o nosso encontro amoroso, amistoso, nosso casamento, a nossa relação, ela foi imposta? Cadê os casais daqui agora? Ergue a mão quem acha que ela foi imposta. Se eu faço essa pergunta numa sociedade muçulmana, alguns países, mesmo a Índia, por exemplo, antiga, não sei como hoje ainda, provavelmente as coisas tenham mudado, mas tudo que nós sabemos de história, que grande parte desses povos na antiguidade determinavam com quem você ia se casar e constituir uma família, logo que a criancinha era desse tamaninho, não é? E nós? Alguém aqui foi obrigado a casar-se, consorciar-se com A, B ou C? Não. Foi um processo de escolha nossa. E aí você diz assim, mas eu não estou feliz com ela. E a gente troca, né? E aí faz uma escolha pior do que aquela que a gente tinha feito. Porque as escolhas na vida são caminhos de aprendizado, de estruturação, de possibilidade dentro daquilo que nós, muitas vezes, pela inconsciência, julgamos que é uma falência, abandonamos, fugimos. Deixa eu ver se mudo aqui. Aqui. Eu estou apanhando aqui, viu, Antônio? Mudou, claro. Mudou, tanto mudou que desapareceu, né? Voltou. Tá muito bem. Então, estamos lá, né? Deixa eu ver aqui. Então, tá bom. Ela fala uma coisa que a gente fala assim, olha, por isso que eu falo, a gente tem que ler os livros, estudá-los, porque em um capítulo eu tenho tanta coisa para refletir que talvez eu passe uma vida e não chegue à conclusão das coisas que ela coloca. Ela afirma assim, podes e deves ser feliz. Não é tudo que a gente quer? Às vezes não. Tem pessoas que se comprazem na infelicidade, no sofrimento, na queixa. Ela pode, mas não quer. Ela fala que quer, mas ela não age. Ela não cria este clima que ela fala de imprimir padrões que possam levar. Então você pode. Quanto nós podemos ser felizes? O que é a felicidade? Eu tive momentos gloriosos quando estava dentro do hospital.
particularmente na UTI. Momentos fantásticos. Você vai dizer, é de felicidade? Havia dor, medo, sofrimento, não sabia o que estava acontecendo, naquele turbilhão, sem estômago, iniciando um processo. O médico falava que não ia viver para minha mulher. Aonde está a felicidade? Em que dose, em que momento? Na maioria das vezes nós imaginamos que ser feliz é ter muito dinheiro. Ah, se eu tivesse muito dinheiro, ganhasse na Mega Sena, fosse rico, milionário, não sei o quê, eu seria profundamente feliz. A felicidade está nas coisas mais simples possíveis. A vida, logicamente, se renova eternamente, não a cada momento, mas eternamente. Olha outra dica dela neste capítulo: não des trégua. A desdita: eu sou tão infeliz, minha vida. Eu sofri uma doença, eu estou passando, coitado de mim. Quando você assume a desdita, ela se transforma na tua realidade. Fica difícil você sair, superar, encontrar portas, horizontes, abrir janela. A experiência não se renova, porque na maioria das vezes as pessoas se compraz dentro desta estrutura de infelicidade. Não dê trégua à ociosidade. Procure um trabalho, uma ação, qualquer coisa dentro da estrutura e dentro das suas possibilidades. Não dê trégua às queixas, novamente, ao queixume. É necessário que nós possamos nos envolver positivamente, é estabelecer a ação, junto com o plano que nós traçamos com o nosso Criador, que nos permitiu vir aqui. Eu preciso me envolver positivamente. Eu estou envolvido, eu estou motivado, mas o que eu estou fazendo? São escolhas. Então, nós devemos despertar. Venha para fora, Lázaro. Venha para a vida. Desperte. O que você quer para o cego? Senhor, que eu veja, que eu perceba a vida na sua amplitude, na sua profundidade. E para isso eu preciso trabalhar em mim as estruturas do bem. Quando a gente tem uma ação boa, prestem atenção o tipo de sentimento, de vibração que você recebe. Agora muda esta ação, agrida alguém, provoque dor e sofrimento. Perceba o que você vai receber. As estruturas do ser, do espírito, vão muito além das questões físicas. Nós temos que tomar muito cuidado. Então, a nossa doutrina diz, e o Evangelho, o bem que você faz é o seu advogado em qualquer lugar. Então, seu caminho de acordo com o parâmetro daquilo que é o homem de bem, no Evangelho segundo o Espiritismo, como ele procede, eu estou fazendo o papel do semeador que está preparando um terreno para que eu tenha estruturas de experiência melhor do que aquelas que me afetam. Percebe? É uma liberdade de escolha. Eu posso fazer isso, ou não. Conforme se pensa, nós vamos agir. A nossa ação, ela nunca acontece antes do pensamento.
A estruturação é sempre mental. A mente expressa a realidade espiritual de cada um de nós. A minha realidade é a expressão da minha mente. A minha mente é a conexão espiritual interagindo com o cérebro, promovendo o pensamento, articulando planos, programas e executando a partir daí a ação. Portanto, esta realidade, ela primeiramente nasce aqui. Cuidado com aquilo que nós pensamos, porque toda ação é de natureza mental. Ah, mas eu agi impensadamente no calor das emoções. Primeiro o pensamento, depois a ação. É um momento tão breve entre uma coisa e outra que muitas vezes nós não percebemos. Acho que eu voltei. Aí está um dos templos que se encontram na Grécia, particularmente próximo ao Golfo de Corinto, que é o chamado Templo de Apolo. Eu imagino isso 400 anos antes do Cristo, né? Agora acho que tem 6 ou 7 colunas em pé. A gente quando vem, chega aqui, é uma formiguinha aqui, isso aqui é gigantesco, né? Tinha 16 colunas cada lado, 6 na frente. Era um templo magnífico. As pessoas iam para lá, os pensadores, as pessoas desesperadas nesse templo, para que elas pudessem receber informações. E também, estas pessoas que iam lá, somos nós hoje, que agimos ainda sob estas condições, buscando soluções fáceis, miraculosas. Na maioria das vezes, nós fugimos a essa estrutura. O nosso contributo do esforço pessoal. E aí a nossa queixa e a reação mental e emocional se torna uma doença, ela se torna patológica, ela reflete insegurança e perturbação. Aqueles de nós que está determinado, mais rápido ou menos rápido, com muito recurso, com pouco recurso, com muita força, com pouca força, na juventude, na velhice, nós vamos desempenhar aquilo que é possível para que nós façamos naquele momento. E acho que já falei aqui, me lembro que o Luiz disse assim, quando eu consegui chegar na minha casa, meses depois, saindo do hospital, já em processo, procurando me recuperar um pouco, mal consegui andar. Não se faça de vítima desdita, não se faça de coitadinho, porque eu já tinha essa compreensão, que a experiência vivida, por mais dolorosa, houvera sido provocada pelos meus descuidos, desmandos, estruturas de estresse, nervosismo, correria, loucura, envolvimentos com coisa de só menos importância. Para que a gente faça uma reflexão, como anda a nossa estrutura de produção pessoal. E o nosso esforço não quer dizer que a gente tem, eu tenho que me matar então para ser um homem correto e de bem crescer. Não. Você precisa fazer a sua parte conforme a sua capacidade física, mental, espiritual, do nível que você está. E aí a gente fez uma outra coisa, né? Por que não perguntar para a Iá o que ela acha de liberdade e tal, né? Para ela fazer uma comparação aqui com relação às estruturas filosóficas, psicológicas e aquela que nós vivemos na sociedade. Então olha que interessante,
A inteligência artificial responde que esta visão, considerando a dimensão filosófica, ela foca a filosofia na natureza do livre-arbítrio, que é isso que nós falamos, liberdade de escolha. A psicologia na capacidade das ações, conforme os valores, o meio, aquilo que nós aprendemos, herdamos, somos preparados. E a social, hoje, trabalha muito estruturas que podem nos limitar ou ampliar escolhas. Então, a liberdade ainda de ser dominado por aquilo que as redes falam, pelas mentiras, pelas histórias que se contam, depende de nós. Hoje, a tecnologia só potencializou isso. As pessoas sempre fizeram. Viveram sob o jugo do medo de um Deus que era cruel, vingativo, que impunha o sofrimento e as dores se não houvesse um comportamento. Não há um Deus dessa forma. As dores, desencontros, descaminhos que nós temos, somos nós que provocamos. Deus não quer isso para ninguém. Ele não deseja isso. Então, a liberdade de escolha, como diz a inteligência artificial, a liberdade não é ausência de influência, porque nós temos influência de toda ordem, dos livros, da psicologia, da sociologia, das escolas, dos pais, da cultura, do país que a gente vive. Você vive aqui é uma estrutura, você está na Europa é outro, você está num país árabe é outro completamente diferente. Mas independente das estruturas que nós temos de influências, nós mantemos a capacidade de identificá-las e escolher tanto quanto possível, conscientemente. Então, para encerrar, a arte de aprender a viver cada momento é, talvez, o trabalho mais importante, difícil e desafiador. Por isso que esta série fantástica da Joana de Ângeles, chamada de série psicológica, com livros belíssimos, conceitos. O maior desafio nosso é a autoconsciência, é compreender o que nós somos, por que nós agimos assim ou daquela outra forma. É ter liberdade do pensamento, da análise, da informação, do estudo, do aclaramento. Não aceitar as coisas como elas vêm, não permitir que isso afete a nossa saúde mental, espiritual. Então, buscar esse amadurecimento psicológico em nós. Por isso que neste templo de Apolo, lá no Golfo de Corinto, que é do deus Apolo, é o templo de Delfos, esse que nós mostramos aqui, está inscrito na entrada dele, isso foi atribuído a Sócrates: conheça-te a ti mesmo. Nem sei se eu pus aqui, não. Conheça-te a ti mesmo. A gente só pega essa parte, né? Porque ela fala, ela chama a atenção de cada um de nós. Porque nós não nos conhecemos. Vocês querem ver uma coisa? Quando a gente acha que a gente está muito assim, né? Eu estou na rua, descuidado não, estou com o meu carro assim, tranquilo, logo de manhã indo para a academia. De repente passa uma senhorita de moto e me xinga aqui do lado. Eu fico atônito e já vou responder ao xingamento. É a reação daquele gatinho que as unhas estão guardadinhas, né? A patinha, você olha, toda fofinha assim. A hora que você aperta ela assim, saem umas garras desse tamanho. Eu já tive vontade de catar a cidadã, porque eu falei, eu não fechei ela
Bom, de repente as motos são tão rápidas, né, que eu não percebi ela. Talvez ela fosse para me passar. São duas vias, eu estava muito aqui e eu empatei ela um pouco, né? Mas ela se desequilibrar ou me xingar ou falar qualquer coisa, não deveria eu, com autoconsciência e controle, compreender um momento de desatino? E tive aquela reação ruim na hora de revidar o xingamento. Como nós não nos conhecemos? Como diz, basta pisar no nosso calo um pouquinho, até descuidadamente, para ver a nossa reação. Então conheça-te a ti mesmo. Conhecendo, saberás que nada acontece por acaso. Porque se as coisas acontecessem por acaso, não adiantava eu fazer nada. Eu não tenho livre-arbítrio, eu não tenho livre escolha, nada, está tudo determinado. As coisas não são assim. E lá também está escrito uma coisa que se fala pouco, eu achei interessante: nada em excesso. Para os dias atuais, vale muito a gente pensar nisso. Nada em excesso. Nada está vinculado a todas as estruturas de comportamento, pensamento, ação, envolvimento, cuidado com excessos, radicalizações, muito aqui, muito lá, equilíbrio, balance, para que a gente possa estar apto a compreender os acontecimentos, aprender com eles, resolvê-los dentro do possível das nossas forças e capacidades, sem promover maiores atritos ou ações que determinem depois para nós momentos de sofrimento, resgate, arrependimento, culpa. Que a gente possa continuar estudando, que essa doutrina permita aí essa casa também, estes momentos de reflexão, que primeiramente é para mim, porque cada ação minha dessas acontece um monte durante o dia. A gente para e fala: meu Deus, por que que eu fiz assim sabendo isso tudo? Eu preciso mudar. Senhor, me dê forças para agir diferente, com serenidade, equilíbrio e alegria de viver. Que Jesus nos ampare hoje e sempre.